Existem muitas maneiras de morrer quando você nasce ômega. Algumas são silenciosas, outras são lentas. Mas eu sempre soube que a minha seria pública. Não porque eu tivesse cometido um crime, mas porque alguém precisava ser punida. E eu era a escolha mais fácil. Quando me arrastaram para a praça central, ninguém se surpreendeu. 50 pares de olhos me observaram, não com ódio, mas com algo pior: indiferença. Eles sabiam que não iam me salvar. E eu sabia que ninguém iria tentar. Valentina queria que todos vissem. Ela não acreditava em justiça. Acreditava em espetáculo. E naquela noite, eu era o espetáculo. Me jogaram no chão como um erro que precisava ser apagado. As pedras rasgaram meus joelhos, a dor explodiu. Mas eu não gritei. Porque gritar não muda o destino de uma ômega. Só diverte quem já decidiu que você não merece viver. Quando ergui o olhar, vi a praça cheia. Betas fingindo neutralidade. Ômegas jovens escondendo o medo. E no centro de tudo, Valentina. Ela me olhou como se eu fosse culpada por algo que ela nunca teve coragem de enfrentar. E então ela disse meu nome. Se você ama protagonistas fortes que não imploram por respeito, alfas que protegem o que é deles, reviravoltas de tirar o fôlego e vinganças perfeitamente planejadas, você está no lugar certo. Entre para a Alcateia. Agora. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like e seu uivo nos comentários. Novos Lobos têm sua chegada celebrada. Agora relaxe, pegue o seu cafezinho ou chá e deixe eu te contar uma história. Existem muitas maneiras de morrer quando você é ômega. Você pode morrer de fome porque ninguém te deixa caçar. Pode morrer de frio porque a melhor toca sempre vai para os betas. Pode morrer de solidão porque sua própria alcateia te trata como um erro da natureza que deveria ter sido corrigido ao nascer. Ou você pode morrer como eu estava prestes a morrer, arrastada pela praça central enquanto 50 pares de olhos me observavam com uma mistura de pena e desprezo, sabendo que ninguém, absolutamente ninguém, iria levantar uma única garra para me defender. Eu sempre soube que minha morte seria pública. As mãos que me seguravam eram ásperas, dedos cravados na carne macia dos meus braços com tanta força que eu podia sentir os hematomas se formando em tempo real. Valentina não acreditava em sutileza. Ela acreditava em espetáculo. E eu? Eu era o espetáculo da noite. Me jogaram no centro da praça como um saco de lixo. Meus joelhos se chocaram contra as pedras, e a dor explodiu aguda e imediata, mas eu não gritei. Não ia dar a ela essa satisfação. Levantem-na. A voz de Valentina cortou o ar como uma lâmina. Fria. Precisa. Letal. 2 lobas me puxaram pelos cabelos, me forçando a ficar de joelhos. Minha visão embaçou por um segundo, lágrimas involuntárias ardendo nos cantos dos olhos, mas eu pisquei com força e as segurei. Chorar era admitir fraqueza, e fraqueza, aqui, era uma sentença de morte. Ergui o olhar. A praça estava cheia. Não completamente lotada, porque isso exigiria que as pessoas realmente se importassem, mas cheia o suficiente. Betas se aglomeravam nas bordas, braços cruzados, rostos cuidadosamente neutros. Alguns ômegas mais jovens se escondiam atrás de seus protetores, olhos arregalados de medo. E no centro de tudo, como uma rainha presidindo seu tribunal, estava Valentina. Ela era bonita, sempre foi. Cabelos escuros como ébano caindo em ondas perfeitas sobre ombros largos e musculosos. Olhos cor de âmbar que poderiam derreter você com um olhar ou congelar você com outro. Ela tinha o corpo de uma guerreira, toda ela ângulos afiados e força contida, e usava isso como uma arma. Beta Valentina. A mulher que deveria ter se tornado Luna quando o antigo Alfa ainda estava vivo. A mulher que viu todos os seus sonhos de poder virar em cinzas quando ele morreu em um ataque que ninguém previu. Exceto eu. Eu previ. Eu senti. 3 dias antes do ataque, acordei com o peito comprimido, suor frio encharcando meus lençóis, minha loba gritando dentro de mim que algo terrível estava vindo. Corri até a casa do Alfa.
Implorei para que ele ouvisse. Implorei para que reforçasse as fronteiras, que dobrasse as patrulhas, que levasse a sério o que eu estava sentindo. Ele riu na minha cara. Ômegas, ele disse, como se a palavra sozinha fosse uma piada. Sempre tão dramáticas. 2 dias depois, Rogues atravessaram nossa fronteira sul como uma onda negra de garras e presas. O Alfa morreu na primeira investida, garganta arrancada antes mesmo de conseguir mudar completamente. 15 lobos morreram com ele. 15. E Valentina? Valentina decidiu que a culpa era minha. Não por ter previsto e sido ignorada, mas por não ter previsto com força suficiente. Por não ter gritado alto o bastante. Por não ter feito o bastante para salvar o homem que ela amava. Como se eu tivesse esse poder. Como se alguém alguma vez tivesse me dado esse poder. Elara. Meu nome saiu de sua boca como veneno. Você sabe por que está aqui? Eu não respondi. Minha garganta estava muito apertada, muito seca. E mesmo que eu pudesse falar, o que eu diria? Que isso era injusto? Que ela estava errada? Ela não se importava com justiça. Ela se importava com dor. Com a minha dor. Valentina deu um passo à frente, seus olhos nunca deixando os meus. Vou perguntar de novo. Você sabe por que está aqui? Porque você precisa de um bode expiatório, eu disse, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Porque é mais fácil me culpar do que aceitar que você falhou em protegê-lo. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Então Valentina sorriu. Não era um sorriso gentil. Era o tipo de sorriso que animais famintos dão antes de atacar. Ousada, ela murmurou. Sempre tão ousada para alguém que desmaia ao primeiro sinal de perigo. Risadas irromperam da multidão. Baixas, nervosas, mas risadas mesmo assim. Porque era verdade. Eu desmaiava. Era minha maldição, minha vergonha. O defeito que me tornava ainda mais inútil aos olhos da alcateia. Desde criança, toda vez que a violência ficava muito intensa, muito real, meu corpo simplesmente desligava. Um mecanismo de defesa patético que me deixava vulnerável, exatamente quando eu mais precisava estar alerta. Já desmaiei durante treinamentos. Desmaiei quando presenciei uma briga entre betas. Uma vez desmaiei só de ver sangue demais. Fraca, quebrada, inútil. Era o que todos pensavam. O que todos sabiam. Mas hoje, Valentina continuou, sua voz aumentando para que toda a praça pudesse ouvir. Hoje você não vai desmaiar. Hoje você vai ficar consciente tempo suficiente para entender o que significa trair sua alcateia. Meu coração disparou. Eu não O primeiro golpe veio antes que eu pudesse terminar a frase. Não foi a mão de Valentina. Foi uma das lobas ao meu lado. Seus nós dos dedos se conectando com minha bochecha com tanta força que minha cabeça girou para o lado. Dor explodiu através do meu rosto, aguda e abrasadora, e eu senti o gosto de cobre se espalhando pela minha língua. Sangue, meu próprio sangue. O mundo inclinou. Minha visão escureceu nas bordas, aquela sensação familiar de queda se instalando. E eu soube, Deus, eu soube que estava prestes a desmaiar. Não, não agora. Por favor, não agora. Mas meu corpo não ouve súplicas. As trevas me engolfaram como água fria, me puxando para baixo, para longe da dor, para longe dos olhares, para longe de tudo. Acordei com água gelada no rosto. Não gentilmente. Não aos poucos. Um balde inteiro de água foi jogado sobre mim, me arrancando da inconsciência com violência brutal. Eu engasguei, tossi, tentei respirar através do líquido que enchia meu nariz e boca. Levanta. A voz de Valentina estava mais próxima agora. Perigosamente próxima. Mãos me puxaram para cima novamente. Meus joelhos mal conseguiam me sustentar, mas elas não se importavam. Me seguraram ereta, me transformaram em alvo perfeito. Quanto tempo dessa vez? Valentina perguntou a alguém. 30 segundos? 40? Menos de 1 minuto, Beta. A resposta veio de uma das mulheres me segurando. Patético.
Valentina circundou ao meu redor, predadora avaliando presa. Você é tão fraca, Elara. Tão completamente, irremediavelmente fraca. E ainda assim, ousou pensar que sua palavra tinha peso. Que suas premonições significavam alguma coisa. Eu tentei avisá-lo. Comecei. Mas ela me cortou com um olhar. Você tentou? Você tentou? Sua voz subiu, ecoando pela praça. Se você tivesse realmente tentado, se você tivesse realmente se importado, você teria feito mais. Teria gritado, teria forçado ele a ouvir, teria feito qualquer coisa além de murmurar suas preocupações patéticas e depois se esconder quando foi ignorada. Não era assim que aconteceu. Ela sabia que não era assim. Mas a verdade não importava aqui. Apenas a narrativa dela importava. 6 lobos. Valentina continuou, parando na minha frente. 6 lobos a viram falhar em salvar nosso alfa. 6 lobos que perderam amigos, família, companheiros por causa da sua incompetência. Do nada, 6 mulheres emergiram da multidão. Todas betas. Todas com olhos duros e mandíbulas tensas. Todas com razões para me odiar. Meu estômago despencou. Cada uma delas, Valentina disse suavemente, vai ter sua chance de fazer você entender. A segunda loba me acertou no estômago. O ar saiu dos meus pulmões em uma explosão dolorosa. Eu dobrei, tentando recuperar o fôlego, mas mãos me mantinham ereta. Não me deixavam cair. Não me deixavam escapar. O terceiro golpe veio para minhas costelas. Ouvi o estalo, sentindo o osso ceder sob pressão. Dor branca e cegante rasgou através de mim, tão intensa que minha visão manchou de vermelho. O quarto foi no meu rosto novamente. Meu lábio estourou. Sangue jorrou quente sobre meu queixo. O quinto. O sexto. O sétimo. Cada golpe era uma explosão separada de agonia. Cada impacto enviava ondas de dor através do meu corpo. Eu podia sentir coisas quebrando dentro de mim. Costelas. Talvez meu nariz. Definitivamente algo na minha bochecha. E através de tudo, a multidão assistia. Não em silêncio. Alguns gritavam encorajamento. Outros desviavam os olhos, mas não iam embora. Ninguém ia embora. Porque isso era entretenimento. Isso era justiça na mente deles. Isso era eu pagando por pecados que nunca cometi. Eu tentei me agarrar à consciência. Lutei contra a escuridão que puxava nas bordas da minha visão. Mas era como tentar segurar água. Quanto mais eu tentava, mais escorria pelos meus dedos. Ainda não, eu ouvi Valentina dizer, sua voz distante agora, embaçada. Não deixem ela desmaiar ainda. Quero que ela sinta cada segundo disso. Mas meu corpo já tinha feito sua escolha. A escuridão me puxou novamente, misericordiosa em sua totalidade. Desta vez, quando acordei, não foi com água. Foi com dor. Dor pura, ininterrupta, abrangente. Tudo doía. Cada respiração era uma faca nos meus pulmões. Cada pequeno movimento enviava raios de agonia através do meu torso. Eu estava deitada no chão, pedras frias pressionadas contra minha bochecha, e levou um momento para perceber que ninguém estava mais me segurando. Eles me deixaram cair. Tentei abrir os olhos. Um deles obedeceu, apenas uma fresta. O outro estava muito inchado para abrir completamente. Através da visão embaçada, eu podia ver botas. Tantas botas, em círculo ao meu redor. Levanta. A voz de Valentina de novo, mas diferente agora. Mais dura, mais fria. Como se até ela estivesse ficando entediada com isso. Eu tentei. Juro que tentei. Pressionei minhas mãos contra o chão. Tentei empurrar meu corpo para cima, mas meus braços tremiam tão violentamente que cederam imediatamente. Caí de cara nas pedras novamente e o impacto arrancou um gemido da minha garganta. Levanta, ela repetiu. Ou juro por Deus que vai ser pior. Como poderia ser pior? Mas eu sabia a resposta. Sempre podia ser pior. Com esforço que me custou tudo o que restava, consegui me arrastar para uma posição meio sentada, meio apoiada. Meu corpo protestou com cada centímetro,
Sangue escorria do meu nariz, da minha boca, de um corte acima da minha sobrancelha que eu nem lembrava de receber. Olhei para cima através do olho que ainda funcionava. Valentina estava parada sobre mim, linda e terrível como uma deusa da guerra. E em seus olhos vi algo que me congelou até a medula. Não era raiva. Não era nem ódio. Era satisfação. Ela estava gostando disso. Última chance, Elara, ela disse, sua voz estranhamente suave. Admite. Admite que você falhou, que você é fraca, inútil e que tudo isso é culpa sua. Minha garganta estava muito machucada para falar. Mas de algum lugar profundo dentro de mim, um lugar que se recusava a quebrar não importava o quanto tentassem, eu encontrei minha voz. Não, apenas uma palavra. Rouca, mal audível. Mas uma palavra. Algo passou pelo rosto de Valentina. Surpresa, talvez. Ou raiva renovada. Não? Ela repetiu. Não. Eu disse novamente, mais forte desta vez, mesmo que cada sílaba fosse uma agonia. Não vou admitir algo que não é verdade. O silêncio que se seguiu era o tipo que precede tempestades. Então Valentina se virou para suas lobas. Acabem com isso, ela disse simplesmente. E elas avançaram. Desta vez foi diferente. Não eram golpes medidos, calculados. Era uma fúria desenfreada. Chutes nas minhas costas, no meu estômago, nas minhas costelas já quebradas. Mãos puxando meu cabelo, esmagando meu rosto contra as pedras. Unhas rasgando minha pele. Eu não podia gritar. Não tinha ar suficiente. Não podia lutar. Não tinha força suficiente. Tudo o que eu podia fazer era existir através da dor. E então, através do rugido de sangue nos meus ouvidos, através da agonia que consumia cada pensamento, eu senti algo. Não dor. Algo diferente. Um cheiro. Pinho fresco e neve de montanha. Terra fértil após chuva. Algo selvagem e antigo e completamente fora de lugar naquela praça ensanguentada. Era impossível. A floresta ficava a 100 metros de distância. O vento estava soprando na direção errada. Não havia como eu sentir isso. E ainda assim, sentia. Como se a própria floresta tivesse se inclinado mais perto para testemunhar. Como se as árvores estivessem sussurrando segredos que eu estava perto demais da morte para entender. Minha loba, tão silenciosa até agora, de repente ergueu a cabeça dentro de mim. Suas orelhas se endireitaram. Seu focinho apontou para as sombras além da praça. Eles estão aqui, ela sussurrou. Eles sempre estiveram. Quem? Eu tentei perguntar. Mas a escuridão já estava me puxando de novo, mais rápido desta vez, mais completa. Os golpes continuaram, mas eu já não os sentia mais. A última coisa que registrei antes que tudo se apagasse foi aquele cheiro. Pinho e neve, antigo e paciente. E o peso de olhares invisíveis na linha das árvores. Observando. Esperando. A primeira coisa que registrei ao despertar foi calor. Não o calor abrasador da febre ou da dor, mas algo diferente, reconfortante, íntimo. Como ser envolvida em uma manta que cheirava a casa. Exceto que eu nunca tive uma casa que cheirasse assim. Âmbar e tormenta. Terra molhada após raios. Algo selvagem que fazia minha loba ronronar baixinho dentro de mim, mesmo através da névoa de dor que ainda nublava cada pensamento. Tentei abrir os olhos. Consegui apenas um, e mesmo esse protestou. Luz suave filtrava através de uma janela que eu não reconhecia. Madeira exposta nas paredes. Um teto baixo de vigas escuras. Uma lareira crepitando suavemente em algum lugar à minha esquerda. Onde diabos eu estava? Tentei me mover e imediatamente me arrependi. Dor explodiu através das minhas costelas, aguda e devastadora, arrancando um gemido que eu não consegui conter. Não se mexa. A voz veio das sombras, grave, autoritária, masculina. Pânico me atingiu como gelo. Eu estava sozinha com um homem que eu não conhecia, em um lugar que eu não reconhecia, meu corpo tão quebrado que eu mal conseguia erguer a cabeça.
Cada instinto de sobrevivência que eu tinha começou a gritar. Fuja, lute, faça alguma coisa. Mas eu não podia fazer nada, só existir através do medo. Passos se aproximaram, pesados mas medidos, como alguém que sabe exatamente quanto espaço ocupa e controla cada centímetro dele. Uma sombra caiu sobre mim, e então ele se materializou na luz fraca. Alpha Dorian, o novo Alpha da Alcateia, o homem que assumiu liderança após a morte trágica do seu predecessor. Eu o tinha visto de longe nas últimas semanas, sempre distante, sempre observando, nunca intervindo, nunca me defendendo. Você, eu consegui dizer, minha voz saindo rouca e quebrada. Por que você... Fica quieta, ele disse, mas não foi um comando. Foi quase... preocupação? Suas costelas estão quebradas, 3 delas, mais uma fratura no seu braço esquerdo. Seu rosto vai levar semanas para se curar completamente. Falar não vai ajudar. Ele se ajoelhou ao meu lado, e foi então que realmente o vi. Dorian não era bonito no sentido tradicional. Seu rosto era duro demais para isso, todo ângulos afiados e mandíbula quadrada. Cicatrizes cortavam através da sua sobrancelha esquerda e desciam pelo seu pescoço, desaparecendo sob o colarinho da sua camisa. Seus olhos eram da cor de prata derretida, frios e calculistas, o tipo de olhos que viam tudo e revelavam nada. Mas havia algo neles agora, algo que eu não conseguia nomear. Quanto tempo? Perguntei, ignorando sua instrução para ficar quieta. 3 dias. Ele pegou um copo de água de uma mesinha próxima. Você esteve inconsciente por 3 dias. Eu não tinha certeza se você ia acordar. 3 dias. 72 horas perdidas no vazio. Por que eu estou aqui? As palavras doíam ao sair. Por que me tirou de lá? Algo passou pelo rosto dele. Muito rápido para identificar. Porque deixá-la morrer na praça teria sido uma perda desnecessária. Uma perda. Não uma tragédia. Não uma injustiça. Uma perda. Como se eu fosse um recurso. Uma ferramenta. Eu devia estar acostumada com isso. Devia ter esperado exatamente esse tipo de resposta. Mas ainda doeu de uma forma que não tinha nada a ver com minhas costelas quebradas. Beba. Ele aproximou o copo dos meus lábios rachados. Eu queria recusar. Queria empurrar sua mão para longe e dizer que não precisava da caridade dele. Mas minha garganta estava tão seca que parecia lixa, e orgulho não matava a sede. Bebi. A água era fria e perfeita, e eu não percebi o quão desesperada estava por ela até que estava descendo pela minha garganta. Devagar, Dorian murmurou, sua voz estranhamente gentil. Você vai se engasgar. Quando terminei, ele afastou o copo e se sentou na beirada da cama. A proximidade dele fez algo estranho acontecer no meu peito. Um puxão. Não físico, mas ainda assim real. Como um fio invisível se esticando entre nós, vibrando com uma tensão que eu não entendia. Minha loba se agitou. Mais alerta agora. Mais interessada. Não. Absolutamente não. Onde estamos? Perguntei, forçando minha atenção para longe da sensação estranha. Cabana de caça, ele respondeu. A 15 quilômetros da vila. Ninguém vem aqui exceto eu. 15 quilômetros. Longe o suficiente para que gritos não fossem ouvidos. Para que ninguém soubesse o que acontecia aqui. Ele deve ter visto o medo no meu rosto, porque seus olhos se estreitaram. Eu não te trouxe aqui para te machucar, Elara. Era a primeira vez que ele dizia meu nome. E a forma como saiu da boca dele, baixo e áspero, fez aquela sensação estranha no meu peito se intensificar. Então por quê? Insisti. Por que me tirar de lá? Por que me trazer para onde quer que seja isso? Você é o Alpha. Você poderia ter parado aquilo. Poderia ter impedido Valentina. Mas você não fez. Você ficou lá e assistiu enquanto elas me... Minha voz falhou. Porque mesmo agora, mesmo segura, ou relativamente segura, e viva, a memória daqueles golpes ainda era vívida demais. Real demais. Dorian ficou muito quieto. Tão quieto que por um momento pensei que ele não fosse responder. Então ele falou.
e sua voz carregava um peso que eu não esperava. Porque interferir naquele momento teria me custado a alcateia. Eu pisquei. O quê? Eu sou alfa há 3 semanas, Elara. 3. Metade dos betas ainda me vê como um estrangeiro. A outra metade está esperando eu escorregar para questionar minha autoridade. Valentina tem aliados, tem influência. Se eu tivesse intervindo publicamente para salvar uma ômega que a maioria da alcateia culpa pela morte do antigo alfa. Ele pausou. Eu teria perdido tudo antes mesmo de começar. Política. Era sempre política. Então você me deixou apanhar até desmaiar para proteger sua posição, eu disse. E não consegui manter a amargura da minha voz. Eu te deixei apanhar, ele corrigiu. Até ter uma desculpa para intervir sem parecer fraco. Quando você desmaiou pela 3ª vez e elas continuaram. Isso deixou de ser justiça e passou a ser execução. Aí eu pude agir. Memórias voltaram em fragmentos. Mãos me puxando para cima. Uma voz rugindo ordens. O peso de alguém me carregando. Tinha sido ele. Você me carregou, eu disse lentamente. Eu lembro. Você me tirou de lá. Sim. E trouxe aqui. Sim. Sozinho. Pela primeira vez, algo que poderia ser desconforto atravessou seu rosto. Eu não podia deixar mais ninguém saber onde você estava. Se Valentina descobrir, ela vai terminar o que começou. Completei. Ele não negou. Silêncio se instalou entre nós. O tipo de silêncio carregado de coisas não ditas, perguntas não feitas, verdades pela metade. Tentei sentar, ignorando os protestos gritantes do meu corpo. Dorian imediatamente estendeu a mão para me ajudar, mas eu me afastei instintivamente. Não me toque. Ele congelou. Depois assentiu uma vez, curto, e recolheu a mão. Consegui me arrastar para uma posição meio sentada, apoiada contra a cabeceira de madeira. Cada movimento era uma agonia, mas eu precisava disso. Precisava do controle, mesmo que fosse apenas sobre minha própria postura. Foi quando eu vi. No espelho embaçado pendurado na parede oposta, meu reflexo me encarava. Eu quase não me reconheci. Meu rosto era uma massa de hematomas. Roxos, pretos, amarelos onde a cura já começara. Meu olho esquerdo ainda estava inchado, a pálpebra quase completamente fechada. Meu lábio estava partido em 2 lugares. E meu cabelo prateado, que sempre tinha sido minha marca, estava emaranhado e manchado de sangue seco. Prateado. Algo puxou na base do meu crânio. Uma memória que não era minha. Ou era, mas estava tão enterrada que eu tinha esquecido que existia. Cabelos como luar. Olhos como gelo. A voz era feminina, suave, cantando uma canção de ninar que eu não deveria conhecer. Minha pequena Luna. Minha filha da neve. Dor aguda atravessou minha têmpora. Não física. Algo diferente. Como se meu cérebro estivesse tentando abrir uma porta que tinha sido trancada há muito tempo. Elara! A voz de Dorian cortou através da névoa. Você está pálida. O que há de errado? As palavras morreram na minha garganta. Eu não sei. Eu só tive uma memória, mas não era minha. Seus olhos se estreitaram. Que tipo de memória? Uma mulher cantando, me chamando de Luna. Eu balancei a cabeça, tentando limpar a confusão. Não faz sentido. Eu nunca fui importante o suficiente para ser chamada assim. Dorian ficou muito, muito quieto. Quando falou novamente, sua voz tinha mudado, ficado mais cuidadosa. Você se lembra de alguma coisa antes dos 7 anos? A pergunta me pegou desprevenida. Como você sabe que eu não... Apenas responda. Algo no tom dele me fez obedecer. Não, nada. Meus pais adotivos sempre disseram que eu apareci na fronteira da Alcateia quando tinha 7 anos. Sozinha. Sem memórias. Sem família. Apenas vazia. E eles nunca questionaram isso. Não foi uma pergunta. Ômegas órfãs aparecem o tempo todo, eu disse defensivamente. Alcateias brigando, rogues atacando, famílias inteiras dizimadas. Não era incomum.
Não, ele concordou. Mas cabelo prateado é. Minha mão automaticamente foi para meus cabelos. É só genética rara. Albinismo parcial ou... Não é albinismo. Dorian se levantou, começando a andar pela cabana. Seus movimentos eram tensos, controlados, como se estivesse lutando contra alguma decisão interna. Cabelo dessa cor, nessa tonalidade exata, só existe em uma linhagem. Meu coração começou a bater mais rápido. Que linhagem? Ele parou de andar, se virou para me olhar. E nos seus olhos prateados vi algo que me aterrorizou. Certeza. A casa de Wintermoor, ele disse suavemente. A linhagem real do norte. Cada membro da família real nasce com cabelo da cor de prata sob luar e marcas de nascença nas costas. Runas antigas que marcam sua linhagem. O mundo inclinou. Isso é ridículo, eu disse, mas minha voz saiu fraca. Eu sou Ômega, órfã. Ninguém. Eu não posso ser... Vire de costas. O quê? Vire de costas, ele repetiu, se aproximando. Deixa eu ver. Não. Elara. Eu disse não. A palavra saiu mais alta do que pretendia. Você não pode simplesmente... Você não tem o direito. Eu sei que você tem cicatrizes nas costas, Dorian disse. E havia algo em sua voz agora. Algo quase... gentil. Cicatrizes que seus pais adotivos sempre disseram que eram de um ataque de rogues. Mas você nunca viu elas de verdade, viu? Porque ficam em uma área que você não consegue alcançar sozinha. Como ele sabia disso? Vire de costas, ele disse pela terceira vez. Por favor. Era o por favor que me quebrou. Com dedos tremendo, puxei a camisa que alguém, ele provavelmente, tinha me vestido durante minha inconsciência. Virei, expondo minhas costas para ele. Ouvi sua respiração prender. Deus, ele sussurrou. O quê? Meu coração estava disparado agora. O que você está vendo? Não são cicatrizes, Elara. Seus dedos roçaram minha pele, tão leves que quase não senti, mas senti o choque que percorreu através de mim ao toque. Aquele puxão estranho se intensificando até se tornar quase doloroso. São marcas, runas, 3 delas formando a constelação de Arcturus. Não. Eu me afastei, puxando a camisa de volta para o lugar. Não, não, não. Você está errado. Tem que estar errado. Eu não sou... Não posso ser... A filha perdida do rei Teron, Dorian terminou. Herdeira do trono do norte. A luna real que desapareceu há 17 anos. As palavras bateram em mim como socos físicos. Há 17 anos, ele continuou. A rainha Morgana estava viajando com sua filha de 5 anos quando foram atacadas por rogues. A rainha morreu. A criança desapareceu. O rei Teron tem procurado por ela desde então. E agora? Pare. Minha voz estava quebrando. Apenas pare. Isso não pode... Mas mesmo enquanto negava, memórias começaram a aparecer. Fragmentos de uma vida que eu não sabia que tinha vivido. Um salão enorme com pilares de gelo. Um homem alto com cabelos prateados me erguendo nos braços. Rindo. Me chamando de minha pequena estrela. Corredores de pedra branca. Tochas com chamas azuis. E sangue. Tanto sangue. Gritos. Minha mãe gritando para eu correr. Não. Eu sussurrei. Lágrimas queimando meus olhos. Não, não, não. Dorian se ajoelhou na minha frente. Suas mãos encontraram as minhas. E desta vez eu não me afastei. Não podia. Estava me despedaçando. Elara, olhe para mim. Eu forcei meus olhos para encontrar os dele. Você é Luna real, ele disse, e havia tanta certeza em sua voz. Você sempre foi. E o rei Teron está procurando por você. Eu estou aqui porque fui enviado para encontrar você. O mundo parou. Você sabia? As palavras saíram em um sussurro. Esse tempo todo, você sabia quem eu era? Eu tinha suspeitas. Mas precisava de certeza. E agora eu tenho. Raiva explodiu através de mim.
tão súbita e feroz que me pegou despreparada. Você me deixou apanhar. Sabendo quem eu era, sabendo o que eu sou, você ficou lá e me deixou ser quase morta porque você precisava quebrar, ele disse, e suas palavras eram como lâminas. Havia uma profecia, Elara. Uma profecia que dizia que a Luna Real só despertaria seus verdadeiros poderes quando fosse levada ao limite absoluto da dor. Quando fosse quebrada e depois escolhesse se reconstruir. Eu o encarei com horror. Você permitiu minha tortura por causa de uma profecia? Eu permiti, ele disse sem hesitar. Porque o rei Theron ordenou. Porque o futuro da linhagem real dependia disso. Porque... Ele parou. Algo passou por seu rosto. Por quê? Exigi. Porque eu precisava que você fosse forte o suficiente para o que está por vir. Ele terminou. E agora você é. Antes que eu pudesse responder, antes que pudesse processar qualquer parte dessa confissão devastadora, o cheiro atingiu. Fumaça. E sob ela, algo mais familiar. Violento. Valentina? Dorian ficou de pé em um movimento fluido, seu corpo inteiro ficando tenso. Ela te encontrou. Como? Minha voz estava fina de pânico. Não importa. Ele se moveu até a janela, olhando para fora através das frestas. Ela está aqui, com pelo menos 20 lobos. 20 contra 2. E eu mal conseguia ficar de pé. Dorian se virou para me olhar, e em seus olhos eu vi algo que fez meu coração apertar. Elara, ele disse calmamente, você precisa fazer exatamente o que eu digo. Entendido? Antes que eu pudesse responder, a porta explodiu para dentro. E Valentina entrou como uma tempestade, olhos brilhando de triunfo assassino. Achei você! O tempo tem uma maneira estranha de se comportar quando você está prestes a morrer. Ele não acelera como você esperaria. Não passa em um borrão de pânico e adrenalina. Em vez disso, ele desacelera. Cada segundo se estica como tafe, fino e translúcido. E você pode ver através dele para o próximo momento e o próximo e o próximo, todos levando inexoravelmente para o mesmo fim, a morte. Valentina estava parada na entrada destroçada, luz de fogo dançando atrás dela como asas de algum anjo vingador. Exceto que não havia nada angelical nela. Só fúria pura e desejo de sangue. Meu sangue. Atrás dela, sombras se moveram, lobos emergindo da escuridão. 1, 2, 5, 10. Continuaram vindo até que 20 pares de olhos brilhavam na noite. 20 lobos leais a ela. 20 razões pelas quais Dorian e eu não tínhamos chance. Você achou mesmo que eu não ia descobrir? A voz de Valentina era veneno puro. Achou que podia esconder essa aberração de mim? Dorian se moveu. Tão rápido que eu quase não vi. Um segundo ele estava ao meu lado. No próximo estava entre mim e Valentina. Seu corpo uma barreira sólida de músculo e determinação. Valentina. Sua voz carregava autoridade alfa absoluta. Saia, agora. Ela riu. O som era áspero, quebrado, completamente desprovido de humor. Ou o quê? Você vai me ordenar? Você, que mal tem 3 semanas como alfa. Você, que deixou essa nada envenenar você contra sua própria alcateia? Ela não envenenou nada. Não? Valentina deu um passo para dentro da cabana. Os lobos atrás dela se moveram com ela, sincronizados, predadores cercando presa. Então por que você está aqui, sozinho com ela, escondendo-a de todos nós? A menos que... Seus olhos se estreitaram. A menos que você saiba algo que não está nos contando. Pude sentir a tensão irradiar de Dorian. Cada músculo em seu corpo estava preparado, pronto para explodir em violência. Mas mesmo ele não poderia derrotar 20 lobos sozinho. Última chance, ele disse, ignorando a pergunta dela. Vá embora. Não. Valentina sorriu, e era o sorriso de algo que tinha deixado de ser humano há muito tempo. Eu vim aqui terminar o que comecei, e você não vai me impedir. Ela gesticulou.
e seus lobos atacaram. O que se seguiu foi caos. Dorian se transformou parcialmente, ossos estalando e mudando, suas garras se estendendo enquanto ele encontrava o primeiro lobo no ar. Eles colidiram com um impacto que sacudiu a cabana, e então era só dentes e garras e sangue. Muito sangue. Eu tentei me levantar, tentei fazer qualquer coisa, mas meu corpo ainda estava muito quebrado. Consegui rolar da cama antes que um lobo pulasse onde eu estava há segundos atrás, suas garras rasgando através do colchão. Bati no chão com força. Dor explodiu através das minhas costelas, tão intensa que minha visão manchou de branco. Mas eu lutei através dela, arrastando meu corpo através do chão de madeira, tentando chegar. Onde? Não havia saída. Nenhum lugar para correr. Dorian estava lutando com 3 lobos simultaneamente. Seus movimentos eram precisos, eficientes, nascidos de anos de treinamento. Mas havia muitos. Por cada um que ele derrubava, 2 mais se juntavam à luta. Um lobo o pegou no ombro, presas penetrando fundo. Dorian rugiu, girando para jogá-lo contra a parede, mas outro já estava investindo para sua garganta. Não! A palavra arrancou da minha garganta. E então Valentina estava sobre mim. Ela não tinha se transformado. Não precisava. Sua força beta era mais do que suficiente para lidar com uma ômega quebrada. Seus dedos se enroscaram no meu cabelo, me puxando para cima até que meu rosto estava a centímetros do dela. Você, ela sibilou, arruinou tudo. Tudo. Ele estaria vivo se você tivesse feito o seu trabalho. Se você tivesse sido algo além de um peso morto inútil. Valentina, por favor. Ela me jogou contra a parede. Minha cabeça se chocou contra a madeira sólida, e estrelas explodiram na minha visão. Antes que eu pudesse recuperar o fôlego, ela estava em cima de mim novamente. O primeiro soco acertou meu estômago. Ar saiu dos meus pulmões em uma explosão dolorosa. O segundo quebrou algo no meu rosto que milagrosamente tinha sobrevivido ao primeiro espancamento. O terceiro, o quarto, o quinto. Cada golpe era pontual, preciso, desenhado não apenas para machucar, mas para destruir. E através de tudo, pude ouvir Dorian lutando, rugindo, sangrando, morrendo por mim. Não assim, minha loba gemeu. Não podemos deixar nosso mate morrer assim. Mate. A palavra ressoou através de mim. Verdade inegável. Dorian era meu mate, e eu estava prestes a perdê-lo. Algo quebrou dentro de mim. Não fisicamente. Algo mais profundo. Uma parede que tinha estado lá a minha vida inteira, mantendo algo vasto e terrível contido. E de repente, essa parede estava rachando. Por favor, eu sussurrei através de lábios quebrados. Pare. Valentina riu, seu punho erguendo para outro golpe. Implorando agora? Boa. Eu quero que você implore. Quero que você... O mundo foi branco. Não gradualmente. Não como desmaiar onde a escuridão te puxa lentamente. Isso foi instantâneo. Total. E quando meus olhos se fecharam, algo mais abriu. Eu estava flutuando. Não flutuando. Expandindo. Como se meu corpo tivesse deixado de ser sólido e se tornado algo etéreo. Energia pura irradiando para fora em ondas. Podia sentir cada lobo na cabana. Seus batimentos cardíacos. Suas respirações. O medo começando a se infiltrar através de sua raiva quando sentiam o que quer que estivesse acontecendo comigo. E então eu senti os outros. Na floresta. Escondidos entre as árvores. Corpos quentes e respirações controladas e intenção mortal. 50 deles. 50 lobos que não pertenciam a nenhuma alcateia que eu conhecia. 50 guerreiros que tinham estado lá o tempo todo. Observando. Esperando. Esperando por quê? Por você. Uma voz sussurrou na minha mente. Não, minha loba. Algo mais antigo. Sempre por você. Poder explodiu de mim como uma onda de choque. Não físico, não algo que você pudesse ver, mas todo lobo na cabana sentiu. Eu soube porque ouvi Valentina engasgar. Senti ela recuar, seus dedos soltando meu cabelo. O que
Sua voz estava estranha, estrangulada. O que você está fazendo? Eu não estava fazendo nada. Ou estava fazendo tudo. Difícil dizer. O ar na cabana mudou. Ficou pesado. Denso. Como tentar respirar através de mel. Cada inspiração era um esforço. Cada expiração uma luta. Ouvi lobos engasgarem, tossir, começarem a recuar. Comandante! Uma voz gritou de fora. Jovem, feminina. Comandante, ela está despertando, agora! Comandante? Através da névoa branca da minha consciência, ouvi Dorian rugir. Não de dor, de comando. Guarda real! A mim! O que aconteceu a seguir foi como assistir a uma enchente. A floresta moveu-se. 50 lobos emergiram das sombras como fantasmas se materializando. Mas não eram fantasmas. Eram guerreiros. Cada um deles enorme. Cada um deles movendo-se com precisão militar. Cada um deles carregando a marca do norte em seus pelos. Prata e branco. As cores da realeza. Eles invadiram a cabana em uma onda imparável. Os lobos de Valentina não tiveram chance. Não foi nem uma luta. Foi uma execução. Rápida, eficiente, brutal. Em segundos, todo lobo que tinha atacado estava no chão, gargantas expostas, submissos ou inconscientes. Valentina tentou correr. 3 lobos a bloquearam. Ela se transformou, tentando lutar, mas eles a derrubaram com humilhante facilidade. Em um momento ela estava de pé. No próximo, estava no chão. Um lobo massivo prateado com sua garganta na boca dele. Não mordendo. Apenas segurando, esperando. E através de tudo, o poder continuava saindo de mim. Ondas e ondas dele, me deixando exausta e energizada ao mesmo tempo. Eu não conseguia parar. Não sabia como. Passos se aproximaram. Pesados. Medidos. Luna real. A voz era profunda. Reverente. Perdoe nossa demora. Forcei meus olhos a abrir. Um lobo Enorme, estava ajoelhado diante de mim. Até mesmo pelos padrões alfa. Pelagem prateada com marcações pretas ao redor dos olhos. E quando ele me olhou, eu conhecia esses olhos. Prata derretida. Frios e calculistas e completamente leais. Dorian? Sussurrei. Ele inclinou a cabeça. Comandante Dorian Winterguard, da Guarda Real do Norte. Ao seu serviço, minha Luna. O mundo estava girando. Nada fazia sentido. Você é o comandante da Guarda Real. Ele confirmou suavemente. Enviado pelo rei Teron há 6 meses para encontrar sua filha perdida, para protegê-la e para garantir que quando seus poderes despertassem, ela tivesse um exército esperando. 50 lobos. Todos ajoelhados agora. Todas as cabeças abaixadas em submissão. Para mim. Não, eu disse. Mas minha voz estava fraca. Não, isso não pode. Eu não sou. Você é, Dorian disse, e havia tanta certeza em sua voz. Tanto, algo mais. Você é Elara Wintermoor, filha de Teron, o rei do norte. Herdeira do trono de gelo. Luna real por direito de nascimento. Ele estendeu a mão. E você acabou de despertar o sopro de Luna, o poder que só a verdadeira herdeira pode carregar. Sopro de Luna. Era assim que se chamava. O poder que tinha tornado o ar tão pesado que lobos adultos mal conseguiam respirar. O poder que tinha saído de mim quando eu desmaiei, quando eu quebrei. Exatamente como a profecia disse que aconteceria. Os lobos que tentaram te matar, Dorian continuou, seus olhos nunca deixando os meus, estão agora ao seu comando. Valentina está à sua mercê. E cada membro da Guarda Real que você vê aqui tem esperado 17 anos para este momento. Ele se inclinou mais perto. Tão perto que pude sentir o calor irradiando dele. Pude ver as feridas que ele tinha tomado me defendendo. Pude sentir o laço de mate entre nós cantando com reconhecimento. Nos dê suas ordens, minha Luna. Ele disse suavemente. E nós as executaremos. Olhei ao redor da cabana. Para Valentina presa sob o lobo prateado, seus olhos arregalados de terror. Para os outros lobos, todos derrubados, todos esperando julgamento.
para os 50 guerreiros que tinham estado escondidos na floresta esse tempo todo, observando, esperando por mim. Algo mudou dentro de mim, não externamente, mas internamente. Como se uma versão de mim mesma tivesse morrido na praça 3 dias atrás, e uma diferente tivesse acabado de nascer nesta cabana. Uma versão que não implorava, uma versão que não se curvava, uma versão que sabia, com certeza absoluta e inabalável, que nunca mais seria vítima novamente. Levante, eu disse para Valentina. O lobo prateado soltou sua garganta. Ela se arrastou para uma posição de joelhos, tremendo, sangue escorrendo de várias feridas. Você me chamou de aberração, eu disse, e minha voz era diferente agora, mais forte, carregando um peso que não estava lá antes. Me chamou de peso morto, inútil. Ela não respondeu, apenas me encarou, e pela primeira vez desde que a conheci, vi medo genuíno em seus olhos. Você estava parcialmente certa, continuei. Eu era inútil, naquela alcateia, com aquelas pessoas, porque eu estava tentando ser algo que nunca fui destinada a ser. Fiz uma pausa, deixando as palavras penderem no ar. Mas isso acabou. Agora eu sei quem sou. E você? Olhei para ela. Vai viver tempo suficiente para contar a todos exatamente o que acontece quando você tenta quebrar uma luna real. Virei para Dorian. Prendam todos que participaram do ataque, Valentina incluída. Eles serão julgados apropriadamente quando meu pai chegar. Seu pai? Valentina engasgou. Que diabos você está? Rei Theron Wintermoor. Eu disse claramente. Meu pai. O homem que tem procurado por mim por 17 anos. O homem que está a caminho agora. Virei para Dorian. Ele está vindo, não está? Dorian assentiu, algo que poderia ser orgulho brilhando em seus olhos. Eu enviei palavra no momento em que você começou a despertar. Ele estará aqui ao amanhecer. Amanhecer. Talvez 3 horas. 3 horas até que tudo mudasse. Novamente. Comandante, eu disse, testando o título. Leve os prisioneiros. Garanta tratamento médico para os feridos. E... hesitei. Certifique-se de que eles entendam que misericórdia não é fraqueza. Algo passou pelo rosto dele. Surpresa, talvez. Ou respeito. Como ordena, minha Luna. Lobos se moveram, eficientes, silenciosos, pegando os prisioneiros e os levando para fora. Valentina foi a última, e ela me olhou enquanto era arrastada, seu rosto uma máscara de choque e descrença. Isso não acabou. Ela sibilou. Você está certa, concordei. Não acabou. Mas quando acabar, você vai desejar ter me matado quando teve a chance. Ela foi levada. E de repente a cabana estava estranhamente silenciosa. Apenas Dorian permaneceu. Ele estava parado na entrada, observando-me com uma intensidade que fez meu coração acelerar. Sangue manchava sua camisa. Feridas marcavam seus braços, seu rosto. Mas ele estava vivo. Nós dois estávamos vivos. Você lutou por mim, eu disse suavemente. Eu sempre lutaria por você. Por quê? Ele se aproximou. Lento. Dando-me tempo para recuar se eu quisesse. Eu não quis. Por quê? Ele disse parando a centímetros de distância. Do momento em que te vi, 6 meses atrás, trabalhando na enfermaria, seus cabelos prateados brilhando sob a luz do sol, eu soube. Soube o quê? Que você era minha amate. As palavras saíram baixas, intensas. Que eu passaria o resto da minha vida protegendo você, adorando você, garantindo que você nunca mais se sentisse pequena novamente. Lágrimas queimaram meus olhos. Você me deixou ser espancada. Eu sei. Dor passou por seu rosto. E vou carregar essa culpa pelo resto da minha vida. Mas eu precisava. Você precisava quebrar para despertar. A profecia era clara. Profecias podem estar erradas. Esta não estava. Ele ergueu a mão, hesitou, depois gentilmente tocou meu rosto. Seu polegar roçou minha bochecha, limpando uma lágrima que eu não percebi que tinha caído. Você é magnífica, Elara.
Sempre foi. E agora o mundo inteiro vai saber. O laço de mate entre nós pulsou, forte, inegável. Você é o comandante da Guarda Real, eu disse. Sim. E eu sou Luna Real, minha mate, minha tudo. E então ele me beijou. Não foi gentil, não foi cuidadoso, foi desesperado e faminto e carregado com semanas de negação. Seus lábios reclamaram os meus com uma possessividade que deveria me assustar, mas em vez disso me fez sentir segura, valorizada, escolhida. Quando nos separamos, ambos estávamos sem ar. Ao amanhecer, ele disse contra meus lábios: tudo muda. Eu sei. Você está pronta? Olhei para a floresta através da janela quebrada. Para as sombras onde 50 lobos agora montavam guarda. Para o futuro que estava se desenrolando diante de mim como um tapete de possibilidades. Não, admiti. Mas vou estar. Ele sorriu, raro e genuíno. Então isso é suficiente. O amanhecer chegou como um suspiro. Não dramático, não súbito. Apenas luz lenta e dourada filtrando através das árvores, pintando a floresta em tons de mel e âmbar. Pássaros começaram a cantar. O vento carregava o cheiro de orvalho e terra fértil. E em algum lugar na distância, cavalos se aproximavam. Eu estava na varanda da cabana, envolta em uma das camisas de Dorian porque minhas próprias roupas estavam destruídas além da salvação. Meu corpo ainda doía, mas era diferente agora. A dor estava lá, mas não me definia mais. Era apenas dor. Algo que curaria. Algo que eu tinha sobrevivido. Dorian estava ao meu lado, silencioso e vigilante. Sua presença uma âncora sólida em um mundo que tinha virado de cabeça para baixo nas últimas horas. Você está nervosa, ele observou. Não foi uma pergunta. Aterrorizada, admiti. Vou conhecer um homem que é meu pai, mas que eu não lembro. Vou olhar no rosto dele e tentar encontrar algo familiar em um estranho. Ele não é um estranho. A voz de Dorian era suave. Ele é seu pai. E ele tem procurado por você a cada dia dos últimos 17 anos. 17 anos. Mais da metade da minha vida. E se eu desapontá-lo? As palavras saíram antes que eu pudesse detê-las. E se a filha que ele perdeu? E se ela morreu naquele ataque? E eu sou só? O que sobrou? Dorian se virou para mim, suas mãos encontrando meus ombros. Elara, olhe para mim. Eu obedeci. Você é exatamente quem você deveria ser. Forte, resiliente, compassiva mesmo quando o mundo te deu 1000 razões para não ser. Seu pai não vai se desapontar. Ele vai se maravilhar. Eu queria acreditar nele. Deus, como eu queria. O som de cavalos ficou mais alto, mais próximo. E então eles emergiram da linha das árvores. 50 cavaleiros, todos vestidos em armadura prateada que capturava e refletia a luz do amanhecer. Bandeiras com o emblema Wintermoor tremulavam ao vento. A constelação de Arcturus em branco sobre fundo azul glacial. A mesma constelação marcada nas minhas costas. Na frente cavalgava um homem que fez meu coração parar. Alto, ombros largos, cabelos prateados presos em um rabo de cavalo baixo. E mesmo à distância, eu podia ver seus olhos. Gelo. Do mesmo azul prateado dos meus. Reiteron Wintermoor, meu pai. Ele desmontou antes mesmo que seu cavalo parasse completamente. Seus olhos varreram a clareira. Passaram por Dorian, pelos guardas, pelos prisioneiros acorrentados. E então pousaram em mim. Tudo parou. O mundo inteiro ficou suspenso naquele momento, segurando a respiração, esperando. Ele deu um passo à frente, depois outro. Seus movimentos eram cuidadosos, como se temesse que eu pudesse desaparecer se ele se movesse muito rápido. Morgana? Minha mãe morta. Seu nome quebrou ao sair da garganta dele. Morgana, você está... Mas não, você não pode. Você morreu. Não sou ela, eu disse suavemente. Sou Elara. Ele parou. Algo passou por seu rosto. Dor tão profunda que foi física. Então ele caiu de joelhos. Um rei.
de joelhos na terra diante de mim. Elara, ele repetiu, e havia tanto peso naquele nome, tanto anseio. Minha pequena estrela, você está viva, você está realmente viva. Lágrimas queimavam meus olhos. Eu não lembro de você. Eu sei. Ele estendeu a mão, tremendo. Eu sei, mas eu lembro de você. Lembro de tudo. Do jeito que você ria. Como você insistia em usar sua coroa de lado porque achava mais bonito assim. Como você me fazia ler a mesma história todas as noites porque era a sua favorita. Algo apertou no meu peito. Não uma memória. Não exatamente. Mas um eco de uma. Uma sombra de algo que tinha sido real uma vez. Qual história? Ouvi-me perguntar. A luna de gelo e as estrelas caídas. Ele sorriu, e era quebrado e lindo ao mesmo tempo. Sobre uma princesa que salvou seu reino não com força, mas com compaixão. As palavras desencadearam algo. Uma porta se abrindo em algum lugar profundo na minha mente. E a luna disse: eu não vingo, eu curo. Porque vingança alimenta ódio, mas cura alimenta amor. E o amor, eu sussurrei, é mais forte que qualquer arma. Os olhos de Teron se arregalaram. Você lembra? Eu acho que sim. Fragmentos. Como sonhos que você não tem certeza se eram reais. Eles eram reais. Ele se levantou, lenta, cuidadosamente. Tudo era real. Você era real. E eu nunca parei de acreditar que um dia... Ele não terminou. Não precisou. Dei um passo à frente. Depois outro. Até que estava parada na frente dele, este estranho que era meu pai, este rei que tinha me procurado através de 17 anos de dor. Eu não sei como ser sua filha, admiti. Não sei como ser uma princesa ou uma luna ou qualquer coisa que você precisa que eu seja. Você já é tudo que preciso que você seja. Sua mão ergueu, hesitou, depois gentilmente tocou meu rosto. Viva, inteira. Minha. E então eu estava nos braços dele. E era estranho e familiar ao mesmo tempo. Como voltar para casa depois de uma longa viagem e perceber que nada mudou, mas você mudou completamente. Chorei contra o peito dele. Anos de solidão e dor, e não pertencer saindo em soluços que sacudiram meu corpo inteiro. E ele me segurou através de tudo, uma mão acariciando meu cabelo, sussurrando palavras em uma língua que eu não entendia, mas minha alma reconhecia. A língua antiga do norte. A língua das lunas. Quando finalmente me afastei, meu rosto estava encharcado de lágrimas, mas sentia mais leve, como se algo pesado que eu tinha carregado a vida inteira tivesse finalmente sido posto de lado. Senhor. A voz de Dorian cortou o momento. Os prisioneiros. Teron se virou, e o homem gentil que tinha segurado sua filha desapareceu. No lugar estava o rei. Frio, autoritário, absoluto. Seus olhos varreram os lobos acorrentados. Valentina estava entre eles, seu rosto pálido, olhos arregalados. Estes, Dorian continuou, são aqueles que atacaram sua filha, que a espancaram até inconsciência, que tentaram matá-la. Silêncio mortal caiu sobre a clareira. Nomes, Teron comandou. Um por um, os prisioneiros foram identificados, Valentina por último. E quando seu nome foi falado, Teron se aproximou dela. Você, ele disse suavemente. Ousou erguer a mão para minha filha. Valentina tremeu. Eu não sabia. Juro, eu não sabia quem ela era. Eu nunca teria. Você sabia que ela era Ômega. A voz dele cortou através de suas súplicas. Você sabia que ela estava indefesa. E ainda assim você escolheu violência. Escolheu crueldade. Escolheu fazer dela um exemplo. Ela merecia. Ela deixou nosso alfa morrer. Silêncio! O rugido ecoou através da floresta. Pássaros fugiram das árvores. A própria terra pareceu estremecer. Valentina se encolheu, finalmente, completamente quebrada. Teron se virou para mim. Justiça é sua por direito, filha. Que sentença você declara? Todos os olhos se voltaram para mim.
50 guardas, 20 prisioneiros. Dorian, meu pai, todos esperando. Elara a Ômega teria implorado por misericórdia. Teria dito que não importava, que perdoava, que só queria seguir em frente. Mas eu não era mais só Elara a Ômega. Eu era Elara Wintermoor, Luna Real. E minhas palavras carregavam peso de lei. Valentina, eu disse, minha voz clara e firme. Você me chamou de fraca, de inútil, de peso morto que deveria morrer. Ela não respondeu. E você estava certa sobre uma coisa. Eu era fraca, naquela alcateia, porque eu estava tentando ser algo que nunca fui destinada a ser. Tentando me encaixar em um lugar que nunca me quis. Fiz uma pausa, deixando as palavras pendurarem. Mas sua crueldade me deu um presente. Me mostrou exatamente o tipo de líder que nunca quero me tornar. O tipo que governa através de medo e dor. O tipo que esmaga os vulneráveis para se sentir poderosa. Dei um passo à frente. Então, aqui está sua sentença. Exílio. Permanente. Você e todos que participaram do ataque serão banidos das terras do norte. Nunca mais pisarão em território sob proteção Wintermoor. Nunca mais terão o privilégio de alcateia. Horror atravessou o rosto dela. Não. Por favor, qualquer coisa menos isso. Me mate, mas não me faça viver sozinha. Você me fez viver sozinha, eu disse calmamente. Toda a minha vida, você e pessoas como você me fizeram sentir que eu era menos, que eu não merecia proteção de alcateia. Agora você vai saber exatamente como isso parece. Virei para Teron. Mas eles receberão provisões. Água, comida, ferramentas básicas. Porque eu não sou como eles. Eu não condeno ninguém à morte lenta. Orgulho brilhou nos olhos do meu pai. Como ordena, minha Luna. Os guardas se moveram, levando os prisioneiros. Valentina gritou, implorou, mas não houve misericórdia. Apenas justiça. Quando o último tinha sido levado, Teron se virou para mim. Você fez bem, filha. Escolheu compaixão sobre vingança. Exatamente como a história que eu costumava ler para você. O amor é mais forte que qualquer arma, eu citei. Exatamente. Ele sorriu. Agora venha. Temos muito a discutir. Uma coroa a reclamar. Um reino a conhecer. E um casamento a planejar. Dorian adicionou, aparecendo ao meu lado. Teron arqueou uma sobrancelha. Casamento? Ela é minha amate, Dorian disse simplesmente. E com sua permissão, senhor, eu gostaria de reivindicá-la formalmente. Algo passou entre os dois homens. Um entendimento silencioso. Você a protegeu, Teron finalmente disse. Seguiu minhas ordens mesmo quando deve ter sido tortura assistir seu mate sofrer. Foi. Dorian admitiu. Mas era necessário. Talvez. Teron se virou para mim. A escolha é sua, filha. Você quer este lobo como seu mate. Olhei para Dorian. Para o homem que tinha me salvado, que tinha lutado por mim, que tinha me visto quando eu era invisível para todos os outros. Sim, eu disse. Eu quero. Ele sorriu. Raro e genuíno e absolutamente devastador. Então vocês serão unidos, Teron declarou. Mas primeiro, há algo que precisa ser feito. O quê? Você precisa voltar para aquela vila. Precisa ficar na praça onde foi quebrada. E precisa mostrar a eles exatamente o que eles perderam quando escolheram crueldade ao invés de compaixão. 3 dias depois voltei à vila, não escondida, não envergonhada, mas com a cabeça erguida, vestindo as cores de Wintermoor, 50 guardas reais às minhas costas. A praça estava lotada. Todo o lobo da alcateia tinha sido convocado. E todos eles me viram chegar. Silêncio absoluto caiu quando desmontei. Caminhei até o centro. Até o exato lugar onde tinha sido espancada. Onde tinha sangrado nas pedras. E então falei. Meu nome é Elara Wintermoor, filha de Teron, rei do norte. Luna real por direito de nascimento. Murmúrios explodiram. Choque, descrença. Nesta praça vocês me assistiram ser quebrada.
Me assistiram sangrar. E não fizeram nada. Vergonha atravessou alguns rostos. Outros ainda pareciam duvidosos. Eu poderia ter voltado com vingança. Poderia ter ordenado que toda a alcateia pagasse por sua cumplicidade. Mas não vou fazer isso. Fiz uma pausa. Em vez disso, vou dar a vocês uma escolha. Juntem-se a mim na construção de algo melhor. Uma alcateia onde ômegas são protegidos, não espancados. Onde sensibilidade é valorizada, não ridicularizada. Onde justiça significa equilíbrio, não brutalidade. Ou, continuei, permaneçam como estão, mas saibam que as terras do norte não vão mais tolerar crueldade contra os vulneráveis. E qualquer alcateia sob nossa proteção que violar estas leis perderá essa proteção. Esperei, deixando as palavras penetrarem. Então, uma por uma, lobos começaram a se ajoelhar. Alguns saíram, escolhendo orgulho sobre mudança. Mas muitos ficaram. Muitos se curvaram. E quando o último tinha feito sua escolha, senti algo mudar. Como se a própria terra estivesse reconhecendo que uma nova era tinha começado. Dorian se aproximou, tomando minha mão. Pronta? Para o próximo capítulo. Olhei para ele. Para o homem que seria meu mate, meu parceiro, meu igual. Sim, eu disse. Estou pronta. O casamento aconteceu sob as estrelas. Não em um salão grande ou na frente de multidões, mas na floresta, onde 50 lobos tinham esperado e observado. Onde meu destino tinha se desdobrado. Apenas família. Apenas os que importavam. Teron presidiu, suas palavras em língua antiga ecoando através das árvores. E quando foi hora de selar a união, Dorian me puxou para perto, seus olhos encontrando os meus. Você me escolhe? Ele perguntou. Sabendo tudo que sou, tudo que fiz, eu escolho você, eu disse. Agora e sempre. Ele me beijou então, reclamando meus lábios com uma possessividade que me fez derreter. E quando nos separamos, ele se virou, expondo seu pescoço. Marque-me, ele sussurrou. Faça-me seu. Minha loba ronronou aprovação. Minhas presas se estenderam, e eu mordi, reclamando-o da maneira que lobos faziam há milênios. Quando soltei, sangue manchava meus lábios, e em seu pescoço, minha marca permanecia. Permanente. Inegável. Então foi sua vez. Suas presas encontraram minha pele, e dor branca e quente explodiu através de mim. Seguida por prazer tão intenso que meus joelhos quase cederam. O laço de mate se solidificou. Não apenas uma linha entre nós agora, mas uma corda, forte e inabalável. Quando nos afastamos, ambos estávamos marcados. Ambos reclamados. Ambos completos. Meses depois, de pé no topo da torre Wintermoor, olhando sobre as terras do norte que agora eram minha responsabilidade, pensei sobre tudo o que tinha mudado. Valentina estava em exílio, vivendo sozinha em algum lugar além das fronteiras. Viva, mas sem alcateia. A vila que me torturou agora prosperava sob novas leis. Ômegas eram protegidos. Valorizados. E eu não era mais a menina que desmaiava ao primeiro sinal de perigo. Eu era a Luna que tinha quebrado e se reconstruído mais forte. Braços se envolveram ao meu redor por trás. O cheiro de âmbar e tormenta me envolveu. No que você está pensando? Dorian murmurou contra meu cabelo. Que eu quase morri naquela praça. Mas não morreu. Não, concordei. Eu despertei. Virei em seus braços, olhando para o homem que tinha se tornado meu tudo. Obrigada, eu disse. Por? Por esperar, por acreditar, por me ver quando eu era invisível. Ele sorriu. Você nunca foi invisível, pequena Luna. Você sempre brilhou, só precisava do céu certo para ser notada. E envolta em seus braços, marcada e amada, e finalmente pertencendo, eu percebi que ele estava certo. Eu sempre fui forte. Só precisava quebrar para perceber. Obrigada por ficar até o fim desta jornada de dor, transformação e redenção. Se a história da Elara tocou seu coração,
Se você torceu pela justiça dela ou se emocionou com o amor do Dorian, deixe seu like agora e me conte nos comentários. Você teria perdoado a Alcateia como ela fez, ou a vingança teria sido mais doce? A verdade é que força não é sobre nunca quebrar. É sobre se reconstruir cada vez que você cai. É sobre escolher compaixão mesmo quando crueldade seria mais fácil. É sobre saber seu valor, mesmo quando o mundo inteiro diz que você não vale nada. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que ômegas subestimadas podem se tornar lunas imparáveis. Que pessoas que te quebram nunca merecem definir quem você se torna. Que 50 lobos podem estar esperando nas sombras, mas a maior força sempre vem de dentro. Se você quer mais histórias onde os desprezados se tornam imbatíveis, onde lunas rejeitadas descobrem seu poder real, e onde o amor não pede permissão para reivindicar o que é dele, se inscreva no canal e ative as notificações. Toda semana temos novas histórias completas de romance paranormal que vão do primeiro golpe ao beijo final, sem interrupções, sem decepções. Nos vemos na próxima Alcateia. Até lá, lembrem-se, a verdadeira força não grita, ela espera o momento certo. E quando finalmente ruge, o mundo inteiro se ajoelha.